Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer pus minha mão em tua mão. Boemia pra mim terminou. Já está novamente meu lar, aquela que me abandonou. Nelson Gonçalves foi o rei do rádio. Em 60 anos de uma trajetória de sucesso, com seu timbre de voz único e uma extensão sonora extraordinária, Nelson Gonçalves incorporou toda a emoção que os grandes cantores da sua época despertaram em seus fãs. Adeus, meus amigos de orgia, já terminou minha dor, já posso sorrir de alegria, meu amor voltou. Nelson Gonçalves é um recordista mundial absoluto. Gravou 127 LPs, mais de 200 cassetes, outros 200 compactos, 183 discos de 78 rotações e mais de 26 CDs, fora os álbuns reunidos em caixas. Meus pais eram artistas ambulantes. Nasci em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Na certidão de nascimento, meu pai colocou Antônio Sobral Gonçalves. Os Gonçalves levavam uma vida de ciganos, até decidirem se fixar em São Paulo. Eu tinha uns 2 anos quando fomos morar no Brás. No início foi um osso duro. Quando eu fiz 6 anos, meu pai achou que já estava na hora de eu começar a trabalhar. O pai dele era um português, né? Malandro. Os pais fingiam de cego na rua para pegar dinheiro e numa dessas apresentações ele botou o Nelson Gonçalves, que devia estar com 7, 8 anos de idade, para cantar. E o Nelson empolgava, aquele menininho, afinado, cantando, e o pai cego lá, pegando dinheiro. Era uma coisa que emocionava os passantes, então eles ganhavam muito dinheiro. Sai, vamos dar dinheiro, a gente precisa de dinheiro, tem que cantar para ficar um cantor famoso. Todo mundo vai conhecer, o tenorzinho. Ele me acordava às 6 da manhã. Ora, tem que dormir mais cedo. E com o ceguinho nós íamos para a feira. Subia no caixotinho, ele fazia a introdução e eu cantava. Mas meu pai sempre foi malandro. Ceguinho, para ti 1000 réis, para mim outros 1000 réis. E para meu filho que é menorzinho... Só que ele botava 1000 réis para mim, 1000 para ele e só 500 pro ceguinho. Mas na verdade o menino só recebia mesmo alguns tostões como cachê e guia de cego. E um dia eu me cansei e decidi não cantar mais com eles. Fui então ser jornaleiro, depois engraxate, tamanqueiro e polidor de metais. No fim do dia eu ficava pretinho com a fagulhada que saía.
Mesmo assim, depois do batente, eu ia bater uma bolinha lá no campo da várzea. Um belo dia, levei uma porretada de um adversário e fui reclamar. O cara me embolachou todo. Eu queria ir à forra e decidi jogar boxe. Eu não pensava no boxe como profissão. Eu queria era pegar o cara. Só que isso nunca aconteceu. Fiz várias lutas, mas continuei cantando. Fiquei conhecido como o pugilista cantor. Aos 17 anos, ele apanhou feio do pugilista Acosta, que mais tarde se tornaria campeão uruguaio. Aquela surra ajudou-o a tomar uma decisão. Eu vou cantar no rádio. E agora, com vocês, a nova revelação da música brasileira. No dia da estreia, mudaram meu nome. Nelson Gonçalves. Nelson era mais musical. Antônio parecia dono de botequim. Na introdução, o violonista sem vergonha, em vez de tocar no tom ensaiado, começou em ré. Eu fiquei mudo e parti pra cima dele. Senhoras e senhores, nosso cantor está ligeiramente nervoso, mas prometemos voltar semana que vem. Na semana seguinte, o violonista acertou. E Nelson maravilhou a todos. Lábios que beijei, mãos que afaguei, numa noite de luar assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia. Durante 2 anos, Nelson se apresentou nas rádios de São Paulo. Casou-se e teve 2 filhos. Nada tu viste. Mas em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. Por medida de economia, as rádios começam a dispensar muita gente. Sem trabalho, Nelson vira garçom no bar do seu irmão. Eu ouvia a Marique Veiga, a Rádio Nacional, e pensava, eu tenho que ir pro Rio. Criei coragem, peguei um trem com 20 mil réis no bolso. Mas na capital federal eu não conhecia ninguém. Nelson faz logo um teste na Rádio Marique Veiga, mas não é aprovado. Então Nelson começou a conversar. Eu vim fazer um teste, ele falava ligeiro, até apelidaram de metralha, né? Mas ele não fala devagar, que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Então ele ia falar devagar e gaguejava. Sabe o que o diretor da rádio falou? Você gagueja falando, imagina cantando. Nelson não desanima. Tenta na Rádio Ipanema, porém, o mesmo destino o aguardava. Enquanto ele fazia sua peregrinação pelas rádios cariocas, o dinheiro ia minguando. Ele ficou reprovado em vários testes, e começou a ter dificuldades financeiras aqui, até passar fome. Morava aí numa cabeça de porco, com vários amigos, né? E com dificuldade de alimentação, de dinheiro. O mercado era muito restrito, porque você não tinha para cantor nenhum outro veículo que fosse o rádio. Tirando o rádio, você tinha eventualmente uma participação de um cantor no Teatro de Revista. E eventualmente um outro nome excepcional no cassino. Então era uma briga de foice. Abatido, Nelson decide sujeitar-se a tudo. Participa do programa de calouros de Ari Barroso. E é gongado. Do irreverente Ari, houve o conselho de voltar a ser garçom em São Paulo. Voltei para São Paulo e fui trabalhar no botequim do meu irmão. Mas em meados de 41, 2 compositores me prometeram que se eu gravasse uma música deles na RCA Victor, uma grande loja, compraria 10 mil discos. Gravei 2 músicas em cena na Rádio Record. Nelson nunca ouvira sua própria voz numa gravação. Ficou lindo. O Latari era o diretor artístico. Fui falar com o Latari e ele era taquilárico, não era gago não, era taquilárico. Fala mais rápido do que pensa. Com seu único terno passado no capricho, Nelson foi ao encontro do diretor artístico da RCA Victor. Nelson Gonçalves,
O senhor canta muito bem. Onde é que o senhor gravou esse acetato? O senhor é gago? Não. Gago? Mais um ladrão de acetato. O senhor, por favor, o senhor se retire. Não. Pega o acetato lá, por favor. O senhor se retire. Leva a sua casa. Aí desgraçou tudo. Bastava dizer que tinha sido na Rádio Record, mas na hora, aquele entusiasmo nervoso, eu comecei a gaguejar. Porque eu tive um irmão que cantava bem a beça e era gago. O gago é só fazendo o pé assim, ó. Marca o tempo no pé e o gago canta certinho. Foi tudo tão inesperado que Nelson nem ousou reclamar a devolução do disco. No dia seguinte, bem cedo, eu já estava lá para reaver o que era meu. Eu quero falar com o diretor. Senhor, me desculpe, mas ele Diretor, está em reunião. eu vim pegar meu disco aqui. Onde é a sala dele? Ele está em reunião, ele não pode atender. Não me interessa, eu quero saber, é aqui, não é? Por favor, não é... Quero meu disco. Desculpe, senhor diretor, eu avisei que o senhor estava em reunião. Meu disco. Lá veio o gaguinho de novo. No meio da confusão, Benedito Lacerda, que estava gravando com seu regional, decidiu intervir. Ô, Vitor, o que está acontecendo? Gago que canta e ladrão de acetato. Ladrão é você? Não. Pega meu disco aqui. Calma, rapaz, a gente vai resolver. Ô, Vitor, tem gago que canta, Vitor. Gago que canta, Benedito? Olha. Tem, canta bem. Eu conheço muito gago que canta bem. Deixa eu resolver. Ô, meu rapaz, foi você que gravou o disco? Foi. E se a gente tocar agora, você canta? Canto. No estúdio, depois que ele puxou o acorde, eu ataquei. Se eu pudesse um dia aos teus pés guria toda a natureza, fazendo-te rainha, ó deusa da beleza, transformaria assim a face do destino, inferno a paraíso, seria tão divino. De repente, o Benedito interrompeu. Pode parar, para. Eu pensei, porra, mais um que vai dizer que eu não presto. Ô, Vitor, contrata o rapaz. Esse aqui vai ser o maior cantor do Brasil, Vitor. Fui contratado por 600 mil réis por mês. Mais 100 réis por disco vendido. Mas e o outro lado do disco? Ser contratado por uma gravadora era muito, mas não era tudo. A competição nos meios do rádio começava a formar uma hierarquia. No Café Nice, onde compositores e cantores se encontravam para combinar parcerias e falar mal uns dos outros, havia barreiras invisíveis delimitando as fronteiras artísticas. Eu ficava por ali, mas ninguém queria se arriscar com um novato. Tinha também compositor desconhecido querendo vender parceria, mas eu precisava de um nome, um cartaz. Até que um dia encontrei por acaso o Ataúfo Alves. Ataúfo tinha vários sucessos com Orlando Silva. Era o nome que Nelson precisava. Eu tô precisando de uma música. Você não tem uma música aí, não? Eu tenho, mas não tá pronta ainda. O que é isso? Passa pra mim, passa aí. Sinto-me bem. Ataúfo no início desconversou, mas depois apresentou um samba inédito. E dos bons. Aprendi a música ali na hora. É um dom que eu tenho. É boa. Sinto-me bem quando estou na solidão. Sinto-me bem em chorar por meu amor. Sinto-me bem quando o coração reclama no meu peito, batendo contra peito. Ganhei a música e gravei logo depois. Não quero que você volte pra mim. Não quero, porque eu quero sentir mais saudades de você, mesmo porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário como estou. Era um samba sincopado, o primeiro gravado no Brasil. Em uma semana tomou conta do Rio.
Mas nem mesmo o sucesso de Sinto-me Bem foi capaz de evitar que Nelson fosse visto como mais um imitador de Orlando Silva. Além disso, ele não era contratado de nenhuma rádio. Eu só ganhava um tostão por disco vendido. Preso e sem contrato, eu tinha que me virar. Passei a frequentar os bares da Lapa, onde almoçava uma empada rebatida com café pequeno. A Lapa era sensacional. Tinha boemia, bares, né? Depois tinha os cabarés do lado, quer dizer, era uma festa. Sua fama de pugilista ganhou o bairro. Logo ele arranjou algumas meninas dispostas a lhe dispensar carinhos, além de contribuir para rechear sua carteira sempre vazia. Cheguei a ter umas 10. Pegava ainda um trocado como leão de chácara de algumas boates. Mas o dinheiro não era bastante para sustentar um artista que tinha de apresentar-se bem e convencer compositores de sucesso a lhe darem músicas de qualidade. Foi então que o cantor Carlos Galhardo, seu amigo e padrinho, lhe apresentou o diretor da rádio Mairinque Veiga, que contratou Nelson por R$600 mil. Aí ele tirou realmente o pé do lodo e ele pediu um adiantamento. Já deram um adiantamento para ele, história que ele contou. Ele foi para um restaurante, comeu tudo que ele tinha direito, escolheu os pratos mais caros e mandou botar na mesa, depois embrulhou tudo, levou lá para a Cabeça de Porco, estavam os amigos lá já de madrugada, então o pessoal debruçou também, deitou e rolou e ajudou ele a comer aquilo tudo. Não. Depois de me arriscar apartando brigas, fiquei pensando, não sou valente, não sou malandro e não sou otário. Então o que eu estou fazendo aqui? E resolvi mudar da Lapa definitivamente. É tudo conversa para se fazer, né? Isso foi uma invenção que ele fez. Não viu que ele tirou até uma coisa com o Éder Joffre? Aquela história foi fabulosa, né? Que, pô, chamaram um ano, acho que foi 60 anos, que ele fez 60 anos, a gravadora, ele foi boxer, não sei o quê. Aí chamaram o Éder para fazer uma luta, né, alegórica com o Nelson Gonçalves. E o Nelson, pô, levou a sério a pampa. Não, vou nocauteá-lo no primeiro round. E o Éder falou pro pessoal, segura o seu Nelson. Pô, o seu Nelson tem que saber que é brincadeira. Ele já cheio de milindres, porque, pô, respeito com aquela figura, não sei o que, bababá, o que. Chegou o primeiro round, ele lá, vou derrotá-lo. Aquela figura assim, ô seu Nelson, e bumba, lançou um cruzado no Éder. Aí o Éder, pô, ficou, pum, primeiro round, termina. Aí o Éder chega lá pro produtor, né? Tá pegando pesado, hein? O cara chamando pra briga, no segundo, bumba, mandou outra. Porra, o Éder, eu vou ficando, pô, olha, eu vou ter que acabar tomando uma providência, não sei o quê. Aí disseram que chegou no terceiro, bumba, o Nelson deu, o Éder não segurou, bumba, deu um outro, bum, o Nelson caiu. Golpe baixo! Em 1942 eu gravei Renúncia. Vendeu mais de 100 mil discos. Um baita sucesso. Naquela altura, o rádio era mágico. As pessoas queriam ver o artista, como é que ele é, porque no rádio você não tem ideia, não faz as figuras, você imagina. A sua voz ficou conhecida no Brasil inteiro. As portas da fama se abriam para ele. Todo mundo pra fora, documento na mão. Nelson foi convidado a fazer o show de inauguração de um cassino no Paraná, mas esqueceu de levar seus documentos. Obrigado. Documento, por favor. Eu acho que eu esqueci no hotel. Se não tem documento, vai ter que ficar aqui com a gente. Olha, eu sou o cantor, o Nelson Gonçalves. Tá achando que eu sou algum idiota, é? Ô Borges, esse cara tá me fazendo de otário. Tá falando que é o Nelson Gonçalves. Você acha que eu sou algum palhaço, é? Ô Gaguinho, você é o Nelson, não é? Então canta pra gente ver se você é mesmo o Nelson. Se não for ele, vá ficar aqui em cana e vamos te dar um cacete, hein? Canta, Gaguinho.
Vamos, canta. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor, é saber renunciar. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor, é saber renunciar, é saber renunciar. Olha aqui, ô Gaguinho. Vou te liberar, porque você imitou muito bem o Nelson Gonçalves. Mas que você não é o Nelson, não é mesmo? Pode ir embora. Vamos, pode ir embora. Eu segui fazendo temporadas pelo Brasil. No Recife, cantei na rádio uma música ainda desconhecida. Um lojista insistiu para que eu gravasse essa música e se comprometeu a comprar no mínimo 200 discos. Quando foi lançada, virou o sucesso do ano. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor que não sabia, nem conheci o amor. Convidado para ser crooner no Golden Room do Copacabana Palace com salário de 9 contos de réis, Nelson muda-se do centro para Copacabana. O rapaz pobre e humilde passa a frequentar o Society. No Golden Room, Nelson conhece Betty White, uma crooner que cantava em inglês. Ela estava muito apurrinhada com ele, porque ele sacaneava todas as mulheres, né? E a Betty White era uma moça de cartaz lá do cassino. Ela tinha paixão por ele. Ela brigou com tudo quanto era mulher por causa dele. Ela brigava mesmo, e com grandes mulheres daquele tempo. Tem que ir embora, tá? Não, tchau. Você vai. Os amigos. Mentira! Amigas, fica, Nelson. Fica só hoje. Fica comigo, dorme comigo. Dorme, meu amor. Só hoje. Vem, só hoje. Não amanhã. Não! Ai! Nelson! Nosso amor não tinha terminado. De repente ouvi aquele barulhão. Voltei correndo e ela estava com o corpo todo em chamas. Peguei um cobertor, enrolei, mas a Betty
Já estava toda queimada. No hospital ela falou quase sem voz. Que bobagem que eu fiz. Não foi, amor? A morte de Betty foi um duro golpe, mas só num primeiro instante. Nessa altura, Nelson já estava comprometido com a popularidade, com as fãs e com a loucura dos contratos milionários. Eu me lembro ainda que era linda, muito linda. O Nelson teve vários romances, várias aventuras, até porque uma voz bonita como a do Nelson, né? Um cantor da estirpe do Nelson. Então as meninas, ele não procurava, elas que iam ao encontro dele. Nelson enfileira casos de amor. É a vez da vedete Nancy Montes. Ela saiu correndo por aqui fora e ele atrás dela com a faca na mão e eu e minha mulher atrás deles. Ela caiu, ele caiu, e nós caímos em cima dele, tiramos, conseguimos tirar ele com a faca. Estava embremado, filho. E eu era o dono de tudo, do divino conteúdo que a camisola ocultava. A música popular, ela fica estruturada na década de 20. Por coincidência que é a mesma década que a indústria do disco chega no Brasil, começa a se afirmar, e que o rádio existe como veículo fantástico. E o caso do Nelson é o resultado da soma disso tudo, né? E ele já pegou o rádio numa fase que o rádio já estava estruturado profissionalmente, comercialmente, industrialmente. O rádio já era uma verdade na vida brasileira, né? E o disco acompanhando isso tudo. Quer dizer, ele é um fenômeno que só acontece, só poderia ter acontecido, se o rádio estivesse aí. O alicerce de todo o sistema de comunicação do Brasil se deu ali, na Praça Mauá, porque a Rádio Nacional era o espelho de tudo e perto da Rádio Nacional tinha a Rádio Tupi querendo ser a Rádio Nacional, a Rádio Mairinque Veiga querendo ser a Rádio Nacional. Todas queriam ser a Rádio Nacional. Era um negócio assim impressionante. Filas de fãs dormiam na porta da Rádio Nacional, os auditórios efervescentes, brigas para entrar na rádio, e tinha de tudo, novelas, programas humorísticos, programas musicais populares, programas musicais de alto nível. Então tinha para todos os gostos. Tinha 5 orquestras. 5 orquestras. 5 orquestras de professores. Mas não é a orquestra que troca de maestro, não. Trocava de músicos. E os maestros, Radamés Inhatto, Hércules Vareto, Guerra Pérez, era por aí, sem contar o quinteto do Radamés Inhatto, faz o regional do Dante Santoro. E a orquestra popular do maestro Chiquinho, que fazia o César de Alencar, o Manuel Barcelo, o Paulo Gracinha. Ou seja, era uma rádio de artistas, uma rádio de músicos, que tinha concertos. Tinha do programa humorístico, né? Balança, mas não cai, até 1 milhão de melodias. Quando os maestros se encontram, quer dizer, não teve nada igual no rádio brasileiro. Em 1946, é finalmente contratado pela Rádio Nacional. Naquele carnaval, estoura com a marchinha Espanhola. Espanhola, eu quero ver você sambar. Joga fora a castanhola, que eu lhe dou um pandeiro pra brincar. O Nelson, por exemplo, teve ajuda do Francisco Alves para poder cantar na Rádio Nacional. Que tal? Trazer ele para cá. Os próprios cantores, quando viam um bom cantor numa outra emissora, porque o Nelson estava na Mairinque Veiga, então chama para cá. Então eles mesmo indicavam. E o diretor artístico sabia que os artistas eram bons artistas, melhor da época, aceitavam a indicação. Então a Rádio Nacional ficou com um casting fora do comum. A Rádio Nacional tinha o Orlando Silva, tinha o Blackout, tinha o Jorge Veiga, Emilinha Borba, Marlene, a Dircinha Batista, que acabou saindo da Tupi, foi para lá. Todo mundo saía das outras e, se quisesse se dar bem, tinha que ir para a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional tinha o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Você pensa que poderá viver sem meu amor. Mas a Rádio Nacional era do governo, e era do ditador Getúlio Vargas.
O Vitor Costa tinha um telefone ligado diretamente com Getúlio Vargas, e no qual eles confidenciavam e trocavam ideias sobre artistas. E Getúlio diz, olha, gostei daquele, você faz cada vez mais alegre a Rádio Nacional. O povo brasileiro precisa de alegria, e a Rádio Nacional é a alegria do povo. E tantas vezes você veio correndo pra mim, com mais amor e carinho. Me criei no Rio de Janeiro, ouvindo rádio, e o Nelson Gonçalves se notabilizou por uma voz linda, inconfundível, por ser um boêmio, né? Cantar muitas músicas ligadas à boemia. Então, colocar nessa praça, nesse local, o nome de Nelson Gonçalves é voltar à memória. Que ali tinha um cantor que era muito importante, que se chamava Nelson Gonçalves. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco, um corpinho encantador. Ai, 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 minha linda normalista, rapidamente conquista meu coração sofredor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. A história do Nelson Gonçalves se mistura com a história da indústria fonográfica brasileira e com a história dessa companhia, que é a RCA. Nelson Gonçalves lançou seu primeiro disco para a RCA em 1941 e esteve conosco até o seu falecimento. É o artista mais importante da história dessa companhia a nível mundial. Ele divide essa deferência da RCA mundial com Elvis Presley, que juntamente com ele foi o único artista no mundo que ganhou o Prêmio Nipper. E o Prêmio Nipper é dado para os artistas que tiveram, uma convivência de trabalho de mais de 50 anos. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato, sem bilhete, sem luar e sem violão. Rapaz, aquela época foi o máximo. Conheci dezenas de artistas e fiquei amigo dos melhores cantores que o Brasil já teve. Orlando Silva, Silvio Caldas, Vicente Celestino e, é claro, o Chico Alves, né? Nelson Gonçalves faz amizade com todas as celebridades da época. O Cassino da Urca seria o próximo passo. É lá onde Nelson vai conhecer a mulher que mudaria sua vida. A cantora do Trio de Ouro, Lourdinha Bittencourt. Foi no Cassino da Urca. Ele achou ela cantando lá, ela é lírica, cantava bem que só vendo. Que maravilha. O teu cigarro apagou, eu não te telefonei, depressa a noite passou, qual a razão não direi. Esse negro telefone, eu te juro nunca mais. Minha voz há de levar-te e a razão não saberá. O meu cigarro acabou, o meu cigarro
queria lhe convidar para jantar. Eu conhecia a sua fama, mas não sabia que você era tão bonita. Eu também não sabia que você tinha deixado de cantar para se tornar um produtor. Não, mas pode. Se você quiser, eu posso trocar. Quer fumar? Obrigada. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus, me deixa ao menos, por favor, pensar em Deus. Pensando em ti, ararará, pensando em ti. Tomados de uma paixão relâmpago, Nelson e Lurdinha embarcam para o Uruguai, em lua de mel. No auge da felicidade, a sua vida ganha um rumo firme. E o casal de artistas adota 3 crianças. É destino, meu amigo, ela voltará e eu irei novamente apertar sua mão, estreitá-la contra o coração, esquecer tudo, dar a ela o perdão. É destino, meu amigo. Nelson experimenta uma nova e esplendorosa fase. Na Rádio Nacional fui apresentado a um compositor. Aí eu disse pra ele: canta a música aí. Eu disse, aqui? Mas aqui, com toda essa gente? Ele disse, mas eu disse, aqui. Ele disse, quando é que você quer cantar no Scala de Milão? Tem que ser aqui. Aí eu comecei a cantar. Ele era meio bruto assim, ele desmanchava a gente. Judiava do pequenino. De Adelino Moreira, ele grava mais de 300 canções que marcariam a sua personalidade de intérprete. Tá pensando que vida de cantor é o quê? Adeus, pô, eu pensei que você tivesse dinheiro. Não, então isso não dá nada. Um dia vai dar. Pode deixar que um dia vai dar. E deu. Mas deu aos bombotões. Mas ele jogava tudo fora. Tudo que eu gravava virava sucesso. Eu pude então desfrutar o melhor da vida. Família, fama, dinheiro e muitos amigos. Ele gostava de cavalo de corrida, né? Como os grandes Gardel gostava de cavalo de corrida, fez até um tango, né? Por uma cabeça. O cavalo perdeu por uma cabeça. Carlos Gardel, Buenos Aires cantava no teu canto, Buenos Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel. Cheguei a ter 11 cavalos. E às vezes, de madrugada, o Chico Alves passava lá em casa
e a gente ia pro jockey. Vamos lá, metralha. Quem é metralha? Com força. Boa noite, amor, e sonha, enfim, pensando sempre em mim, na carícia de um beijo que ficou no desejo. Boa noite, meu grande amor. O Brasil consagra o rei do rádio, Nelson Gonçalves. Mas o pessoal não queria só ouvir, não. Queria ver os seus ídolos. E o caminho era o cinema. Os musicais lançados no carnaval. Fiz 18 filmes, mas só como cantor, né? Eu queria ser um grilo, seresteiro, pra cantar baixinho, cri, 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 debaixo do teu travesseiro. Cri, 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 faz o grilo, quando quer namorar. É por isso que eu queria ser um grilo e cantando te acordar. Joga fora o teu pandeiro, do arco-íris cai o teu tamborim. Se não tens amor no samba, deixa o samba pra ela e pra mim. Joga fora o teu pandeiro. Nelson gravou de tudo: sambas, valsas, músicas de carnaval, marchinhas, foxes, boleros, tangos e até rock. Foram mais de 2.000 músicas. Já vendeu mais de 60 milhões de discos, pelos quais recebeu incontáveis prêmios, discos de ouro e platina. Ai, se eu pudesse passar por baixo do arco-íris que moldura a imensidade, encontraria, disse alguém, além dos montes, nos horizontes a felicidade. Ao longo dos 60 anos de carreira, a voz de Nelson não baixou um tom sequer, apesar da ruína física, moral e financeira que assolou a sua vida no rastro da dependência das drogas. Mas o Nelson tinha uma sonoridade com 40 anos, com 50 anos, com 70 anos, coisa que o Orlando Silva não teve. O Orlando Silva teve uma vida maravilhosa de 7 anos. Depois foi perdendo aquela voz, foi perdendo. Nelson era a voz mais bonita, masculina que teve nesse país e uma das mais bonitas do mundo. Então ele tinha uma técnica fabulosa para cantar. A única pessoa que eu já depois, com uma certa idade, que tinha uma técnica de respiração, que cantava 2, 3, 4 frases, você não via uma veia no pescoço dele. Ele cantava com uma entonação de quem falava, entendeu? E com um timbre de voz maravilhoso, com uma extensão que era um absurdo, desde o grave até os agudos, porque as pessoas falam muito do negócio do Nelson, não, grave, não, era tudo. Ele era tudo, desde uma nota grave até um Mi natural agudo, que é uma nota difícil. Nelson é outra coisa. Todo cantor tem frescura, quase todo. Tem cantor que só grava depois de 9 horas da noite. Geralmente só grava à noite, né? Porque de manhã, tem cigarro, não sei o quê. O Nelson chegava 8 horas da manhã no estúdio, ligava, soltava aquele gozador e gravou o disco inteiro. Eu já trabalho com o Nelson aqui desde 1977. Aí teve uma vez que ele chegou aqui, assim, vamos gravar, Carapicho, me chamava de Carapicho, né? Carapicho, vamos gravar que eu tô com pressa. Bem, gravamos 2 ou 3 músicas, né? No espaço de meia hora mais ou menos. Aí todo mundo fica intrigado, porque a pressa dele, né? E depois viemos a saber, né? Que ele via de táxi, na época ele morava na Barra da Tijuca, ele via de táxi, deixava o táxi esperando no estacionamento aqui em cima. Então eu tava rodando o taxímetro, tava com pressa para não pagar mais muito caro a bandeirada, né? A forma dele interpretar, né?
ele conseguia igualar o Brasil de norte a sul. Isso é uma coisa para cantor dificílima. O artista, para conseguir esse grau de identificação, ele tem que ter algo mais, ele tem que ser mais do que intérprete, né? Ele tem que ser uma figura carismática. Você estava num lugar, ouvia, a tragédia aflorava. Esse sentimento da tragédia, do drama, da dor de corno, que ele mesmo dizia, música pra mim, cada música tinha que ser uma porrada. Cada música, o cara quer ouvir a dor de corno, não sei o quê. Eu disse uma vez, Nelson, por que você não canta? Vamos fazer tão bonito o Copacabana precisa de uma... Isso é música de homem, pô. Então, inclusive nas coisas do repertório ele era engraçado, ele era pessoal. Isso é grande demais, Adelina. Isso é uma letra grande, ninguém vai aprender isso. Ó, Nelson, no Brasil é terra dos violonistas. Todo mundo que toca violão vai cantar essa música. Boêmia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Ele voltou, o boêmio voltou novamente. Em 1956, Nelson Gonçalves começa a viver a embriaguez do sucesso. A Volta do Boêmio vende mais de 1 milhão de cópias. Acontece que a mulher que floreou meu caminho, de ternura, meio que se carinho, sendo a vida do meu coração. Compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Vai embora, pois me resta o consolo e alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais. No auge da carreira, agenda lotada, Nelson não dá conta da enxurrada de solicitações de shows. E dinheiro fácil atrai amigos de ocasião. Retornando cansado de uma exaustiva temporada, Nelson encontra um velho conhecido. Nelson, meu querido, que saudade. Rapaz. Quer beber alguma coisa? Dá um esse aqui pro time. E as novidades? Cansado, time. Cansado. Viagens, shows. Não tá fácil, não. Eu imagino. Mas, para tudo na vida, tem solução, até pro cansaço. Como assim, time? Novidades. Do exterior. Mulher nova, hein? Não. Mas é que melhor que mulher? Igual. Que novidade é essa? Aqui, comigo. Tá escondendo aí, fala pra mim. Levou ele lá no banheiro, ele experimentou lá. No dia seguinte, aí levou ele outra vez. No terceiro dia, ele voltou lá, ele que quis. Aí ele voltou e procurou o cara. Aí o cara não tava, não achou o cara, ele ficou doido, ficou louco. Aí começou a procurar, aí o cara falou, não, mas isso não é assim não, é difícil. Não é fácil, não. Aí é que tá o negócio. No começo é de graça. Depois que você vicia, tem que pagar. Foi a grande derrocada. Foi aí que ele começou a cair em desgraça. E não para mais. Você só quer cheirar. Aí ele falou que depois até show ele fazia a troco de droga. Ele cantava com o cachê droga. Lourdinha não suporta mais aquela vida. Em 1959, abandona Nelson Gonçalves. Era o prenúncio do fim.
O dinheiro entrava e saía, entrava e saía. Depois eu viajava com ele, em qualquer lugar que eu chegasse, aí vinha um cara correndo, Nelson, 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 Nelson. Aí era assim, um troco de mãos, para cá e para lá. Era dívida, ele pagava a dívida e já recebia outro, para ficar devendo. Em todo lugar era isso. E como tem maconheiro no Brasil, nossa senhora, porra. Eu cheguei à conclusão que não podia mais ficar no Rio. Estava metido numa turma que só alimentava o meu vício. Em menos de 4 anos, Nelson destruiu sua fabulosa carreira. Em 1963, quase ninguém mais ouve falar de Nelson Gonçalves. 2 anos depois, ele inicia um doloroso processo de recuperação. Casa-se com sua secretária e adota mais 2 filhos. No limiar da sua luta contra a droga, em 1966, Nelson consumia cocaína em doses controladas, sob orientação médica, quando ironicamente foi preso pela polícia. Eu me lembro a reportagem dele, na revista O Cruzeiro, ele pedindo socorro ao David Nasser, né? Quando eu fui pedir ao David Nasser para interceder, ele foi lá no telefone, ligou para São Paulo, alô, Cantides Sampaio, era o governador de São Paulo. Ô, Cantides, vocês prenderam o Nelson Gonçalves? Vocês estão malucos? Uma glória nacional da música popular brasileira, vocês prenderam? Aí desligou o telefone, vai ficar 10 a 11 dias. Pode deixar que com 11 dias ele sai, eu já fiquei mais animado. Aquela prisão era um completo absurdo. Nelson era viciado, mas não era traficante. E o juiz reconheceu isso. Enquanto aguardava o julgamento, Nelson decidiu reconstruir a sua imagem. E logo descobriu que tinha tudo para recuperar a condição de ídolo nacional. Tenho em meus olhos a visão da tua imagem. Sou um fantoche que a solidão apavora. Tento abraçar o teu vulto e é só miragem, me atormentando dia e noite a toda hora. Nelson sai do tribunal e vai tratar-se numa casa de saúde. Nos separamos, mas não posso compreender por que razão choraste tanto a me deixar. Por que razão eu chorei tanto ao te perder? Nelson anuncia a intenção de lutar pela construção de um hospital infantil que levaria seu nome. Mas os traficantes e a polícia não me deixavam em paz. Eles não acreditavam que eu tinha parado. Porra, eu resolvi pedir a bênção ao cardeal arcebispo de São Paulo. Aí a pressão acabou e eu voltei a cantar. Mas não foi ainda desta vez que Nelson livrou-se do vício. Em 1968, toma decisão radical. Ele ficou preso, né, no quarto. Ele não viu o sol dias, né? A comida era colocada, a água, porque ele não conseguia sobreviver sem a droga. Mas aí foi conseguindo, foi conquistando o direito de ver um pouco a luz, o sol e tal. Mas ele disse que se arrastava no chão, né? Se sentia como um louco. Ele falou que sofreu muito para conseguir, que estava difícil, né? Na época ele falou que estava muito difícil. Foi se recuperando, né? Foi se fortalecendo fisicamente, interiormente. Nelson amargou o inferno por vários meses. Até que um dia começa a dar sinais de melhora. Consegue dormir 3 horas seguidas. O médico ainda me receitou mais calmantes. Eu dormi bem pela primeira vez em muito tempo. Acordei umas 6 da manhã. Tomei coragem e cheguei até a rua.
quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite. Rapaz, foi a visão mais linda que tive. Seremos felizes. Pensei, a vida está aqui. Nelson ganhou a alma nova. Logo estava de volta aos palcos, fazendo mais de 20 shows por mês. Eu disse, Nelson, você vai fazer o seguinte, vai contar que de fato usa tóxico. Conta certo, e o povo não é burro não. O povo ouve e vai ficar com pena de você. E você se levanta assim. E foi o que aconteceu. Fui até bisado na Globo. Ele fazia questão de contar essas histórias, até mesmo como exemplo para o jovem, né? Que o jovem sentisse o que ele passou, né? Período difícil, período de desgraça mesmo, né? Decadência total, ele teve decadência total, mas depois ele conseguiu. Ele tinha uma certa responsabilidade em dizer, nas entrelinhas, que isso daqui é misturado, ele dizia que isso faz mal, mas de uma maneira muito, assim, pode ter vidro moído, ele pode fazer mal à sua saúde, tem vidro moído, tem mármore, imagina, ficar todo cimentado, ficar com o nariz todo cimentado, cheio de mármore. Bate outra vez, com esperanças do meu. Em 1986, Nelson faz uma homenagem às mulheres, gravando um disco só com cantoras, reafirmando sua fama de galanteador. Cantou as músicas e cantou as mulheres, né? Entendeu? Cantou as mulheres, mas de uma forma genial, era tudo brincadeira. Eu fui de short, eu fui gravar com o Nelson de short. Shortinho curtinho, e ele ficou louco pelas minhas pernas. Ele botava a mão na minha perna o tempo todo, ele sempre arranjava um jeito de encostar em mim. Mas eu não entendi mal, eu entendi bem. Puxa vida, ele tava gostoso mesmo o negócio, assim, tava muito atraente. Recentemente, eu fiquei pau da vida com ele. Ele chegou aqui, me dê cá um abraço, eu senti ele muito afetuoso demais. Me dê cá um abraço. Aí eu abracei o Nelson. Ele falou, sentiu a potência, ele botou uma prótese peniana. Eu falei, olha, necessito de um coldre. Ele fez a prótese e deu um defeito. Ele ficava apontada para cima, sempre, direto. Aí o médico, ele contando, o médico chegou perto dele, Nelson, fica tranquilo que depois eu vou resolver isso. Ô, rapaz, não mexe aqui não, deixa como tá. Ele não queria que mexesse, não, queria ficar sempre para cima apontado. O Nelson teve uma carreira muito rara, não só em qualidade, mas a quantidade de discos que ele gravou é impressionante. E ele, da geração dele, ele não parou de gravar. Eu me lembro que uma vez perguntado sobre por que ele gravava e outros não gravavam, ele era muito lúcido nesse sentido, ele sabia muito bem qual era o jogo comercial que existia entre artista e gravadora. Então ele respondeu assim, para as gravadoras nós somos números. É simples, eu vendo, então eu gravo, fulano não vende, fulano não grava. O Nelson Gonçalves tinha um patamar de venda, mas nós achávamos que ele poderia vender mais. Você me tem fácil demais. Então começamos a nos indagar como chegar a um patamar maior de venda. E analisamos por vários aspectos e vimos que, na verdade, o único inconveniente é que ele não era executado nas chamadas rádios jovens. Era um disco que ele cantava clássicos do rock brasileiro dos anos 80, do Ainda é Cedo. E teve um momento que eu nunca esqueço, porque na hora de fazer a foto, a gente começou primeiro a ter que convencê-lo a usar o casaco de couro, depois o óculos escuro, e o casaco ele aceitou depois de muita relutância. E o óculos ele falou não, e como assim, óculos escuro eu não uso porque isso é coisa de viado. Nada por mim, não vá pensando. Mas certamente ele ficou aqui porque, eu imagino, porque a gravadora atendia, enfim, as necessidades que ele tinha do seu ponto de vista artístico, do seu ponto de vista de produção. E isso, na realidade, é o que faz um artista permanecer. Acho que a gravadora, provavelmente as pessoas que sempre que estiveram à frente tinham um diálogo, um entendimento do trabalho dele.
Acho que foi isso que manteve ele aqui tantos anos, né? O dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida foi ser doutor Nelson. Porque o Nelson não me dava o menor trabalho. Primeiro, o repertório. Ele já vinha com pronto, eu tinha as músicas dele lá, no tempo que ele ficava com Adelino, era com Adelino, sem Adelino ele também tinha também o esquema dele, botava as músicas que ele queria. O arranjador era ele que escolhia. Enfim, tudo era dele. Já vinha pronto, é um prato feito. Não faça assim. Em 1997, grava o CD Ainda é Cedo, com os grandes sucessos do rock brasileiro, se integrando aos ídolos das mais novas gerações. Sua última imagem em vida é da gravação deste clipe para promover o CD. Nesta gravação, ele encontra-se com o ator Alexandre Borges, que meses depois viria encarnar o artista neste tributo a Nelson Gonçalves. O Nelson era um amigão assim, compadre. Eu às vezes chegava, você chegou da Esbórnia, eu vou ter que te explicar o que acontece, o negócio é esse, babá. Então tinha uma relação muito fraternal, né? De um garotão, assim, sabe? O Nelson. E aí eu comecei a imaginar eu envelhecendo e ter como Nelson, ao envelhecer a idade, como não conseguia não envelhecer no espírito, né? E eu falei assim, pô, então é possível ser feliz em qualquer idade, se tiver um espírito parecido com o do Nelson. Nelson nunca deixou de cantar, nunca teve preguiça para não cantar. O Nelson sempre foi. A gente fala em guerreiro, fulano é guerreiro. Não se trata de guerreiro, aquele que é mais guerreiro do que o outro. Não se trata de gostar, de se realizar como cantor. A recepção que ele teve numa determinada classe social no Brasil inteiro é uma coisa única, só um artista excepcional consegue isso. Mas ele conseguiu, naquela base uniforme de temperamento e de personalidades brasileiras, ele ser um fenômeno fantástico. Cada música tem que ser uma porrada, cada música tem que calar fundo, cada música tem que ir lá dentro, tem que sentir dor de corno, e uma em cima da outra, assim. O cara acabar o show e o cara tá mais cansado que eu. Então, era essa a filosofia. Isso eu aprendi com ele. O grande show é aquele show em que a plateia está mais cansada que você. Ele tinha essa certeza, ele sabia disso. Ele disse ser o gogó de ouro. Ele falava em público, né? Ele falava no rádio, na televisão, em qualquer entrevista ele dizia que ele era realmente craque, campeão, fera. Isso ele não escondia. Nessa parte ele não era modesto, não. Ele dizia mesmo. E as pessoas também achavam, né? O Nelson, o vozeirão dele, incontestável, né? O grave do Nelson. O Nelson cantava com a mesma voz, de manhã, de madrugada, de tarde, de noite, né? No auge dele. No finalzinho, a voz dele estava enfraquecida. Eu acho que foi aí eu acho que foi isso que matou o Nelson também. Ele sentiu que estava perdendo a voz, ele começou a morrer ali. Ele não dava o braço a torcer. Ele não concebia isso, ele não admitia isso. Ele continuava achando que ele tinha um vozeirão, mas ele sabia que não. Eu acho que ali ele começou a morrer. Eu tenho muita saudade dele. Olha, eu já envelheci uns 10 anos depois que ele morreu. Envelheci com a falta dele. Foi tanto tempo junto, e eu fui tão amigo dele. E ele também foi meu amigo. Por que o Nelson foi a concentração disso tudo? Francisco Alves. Alguma dúvida? Nenhuma. Silvio Caldas. Alguma dúvida? Não. Orlando Silva. Alguma dúvida? Não. Carlos Galhardo. Alguma dúvida? Não. Mas na medida que estes ídolos foram esvaziando, porque é natural, isso acontece, eles foram esvaziando, todos os apaixonados por esses ídolos foram concentrando suas admirações
no Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves passou a ser a paixão dos fãs do Orlando Silva, do Silvio Caldas, do Carlos Galhardo, do Francisco Alves e de todos os outros românticos que existiam. E por isso o Nelson Gonçalves, eu me arrepio, virou a paixão nacional, o melhor mensageiro do amor desse país. Ele era tão bom. Ele era tão bom, não, ele é fora de série, fora de série. Reconhecido como um ícone. Nelson, ícone. Fantástico. E assim como o Nelson também tive meus divertimentos, tive meus infernos, mas eu acho assim, a vida é constituída disso, né? Uma vida de aventuras, eu acho que é aquela coisa, ele falou assim, o negócio é ter história para contar pro neto, moro? Se eu for contar a minha vida, qualquer poeta escreve um drama. Nelson cantou todos os gêneros musicais. Vendeu 60 milhões de discos. Foi viciado em drogas e recuperou-se. Foi o rei do rádio, o rei da boemia. Foi casado 3 vezes, teve 7 filhos e 8 netos. Parou de cantar aos 78 anos e deixou a vida poucos meses depois. Já fui senhor e dono dos cabarés, fui recebido como um rei nos bordéis, vivendo assim deixei meu sangue nos velhos botiquins do mangue. Já tive o brilho da riqueza a meus pés, mas já dormi nos pardieiros e hotéis, na boemia da cidade. Gastei a minha mocidade, minha louca fantasia, foi assim me envelhecendo. Fiz de tudo que podia e de tudo que eu fazia, não me arrependo. Quando lembro que alegria, quando conto me comovo. Sei que nada volta um dia, mas eu juro que faria. Nelson Gonçalves foi excessivo na sua arte e em tudo o que fez. Alternou golpes de violência e de ternura, como se encarnasse o drama das suas canções. Ele não interpretou absolutamente nada. Ele foi mesmo aquilo tudo que cantou. Mas, meu amor, se tu julgas que serás feliz, me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir. Não, 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 amor, dos meus braços tu não sairás. Se tentares me abandonar, nem sei de que serei.